Nesse Natal, veremos Jesus nascendo aqui no Brasil, em Belém do Pará. Mas nossa história não começa aqui. Começa em uma vila pequena chamada Nazaré, às margens do rio Purus, no estado do Amazonas. Naqueles dias, José Raimundo precisou ir até a cidade de onde vieram seus pais para acertar um jocum. Naqueles dias, José Raimundo precisou ir até a cidade de onde vieram seus pais para acertar uns documentos. Então, ele e Maria da Graça, que estava bem grávida, pegaram suas redes, tomaram um recreio, que é um barco de linha, e seguiram na pequena comunidade de Nazaré pelo rio Purus, do rio Purus pelos Solimões, do Solimões pelo Rio Negro, até Manaus. Lá, tomaram outro recreio e desceram até Belém do Pará, em uma longa viagem pelo rio Amazonas. Maria da Graça vivia numa pequena comunidade chamada Nazaré, às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no meio da floresta amazônica. Lá, ela plantava mandioca, fazia farinha, comia tambaqui, tucumã e cupuaçu. Maria estava comprometida e iria se casar com José Raimundo. Um dia, enquanto buscava água no rio, um anjo apareceu a Maria. Era Gabriel, o anjo do Senhor. Anjo apareceu e alegre me falou que fui escolhida para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Segurará seu nome pra sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome pra sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Um anjo apareceu e alegre me falou que fui escolhida para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome pra sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Veja só, lá vai Maria que no ventre traz Jesus. É bendita entre as mulheres, quanta graça e quanta Naqueles dias, José Raimundo precisou ir até a cidade de onde vieram seus pais para acertar uns documentos. Então, ele e Maria da Graça, que estava bem grávida, pegaram suas redes, tomaram um recreio, que é um barco de linha, e seguiram na pequena comunidade de Nazaré pelo rio Purus, do rio Purus pelos Solimões, do Solimões pelo Rio Negro, até Manaus. Lá, tomaram outro recreio e desceram até Belém do Pará, em uma longa viagem pelo rio Amazonas.
A viagem levou muitos dias. Quando chegaram em Belém do Pará, já no porto, viram que a cidade estava muito agitada, cheia de gente, todos muito ocupados. José Raimundo e Maria da Graça saíram pela cidade assustados com tudo, procurando algum lugar para ficar. Mas nada, não encontravam nenhum lugar. Tudo estava lotado. Pousadas, hotéis, pensões e o dinheiro era bem pouco. Maria começou a sentir que seu bebê logo nasceria, mas nos hospitais também não havia mais lugar. Logo começou a anoitecer. Foi aí que uns catadores de papel se aproximaram. Quando viram Maria grávida, convidaram os dois para dormir em seu humilde barraco, na periferia da cidade. Naquela noite, um lindo bebê nasceu e toda a terra ficou cheia de paz. Na hora do nascimento de Jesus, uma grande estrela despontou no céu, e como fogos de artifício, começaram a pipocar outras estrelas na noite. Uma revoada de tucanos e araras iniciou um alvoroço, e com centenas de pássaros, os anjos de Deus começaram a cantar alegremente.
No sertão nordestino, alguns homens e mulheres carpiam a terra seca. Em meio às suas cabras e aos mandacarus, sentiram quando o vento dos anjos e das aves soprou sobre a terra, anunciando a boa notícia do nascimento de Jesus. Foi aí que choveu no sertão. E então, os sertanejos foram até Belém do Pará, para ver o que os anjos tinham anunciado, que o Filho de Deus estaria em Belém, em uma humilde casa de uma favela. Eu aqui no meu sertão, trabalhando sol a sol. Vem a seca, parte o chão, e o que brota é solidão. Que o amor de Deus nasça todos os dias no nosso Brasil. Que a esperança, o amor e a fé nos inspirem para celebrar a vida e para proclamar a justiça no nosso país. Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia e que todos possam reconhecer que Ele está sempre presente e que Ele se chama Emanuel, o Deus presente conosco.